técnico estadual da Emater MG, gestor do programa Certifica Minas Café pela Emater MG, professor do curso online de cafeicultura, convênio entre a Emater MG e a Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. Portanto, vamos receber com o nosso carinho e com o nosso aplauso o jovem palestrante Julian Silva Carvalho. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer à associação pela oportunidade. E hoje eu vou falar aqui do programa Certifica Minas Café, um programa de estado, público, e que abrange todas as regiões de café do estado. Bom, eu comecei com o título Cafés Certificados e Sustentáveis, uma nova opção para o cafeicultor mineiro. O café em Minas, o café, todo mundo aqui sabe que Minas é o maior produtor do Brasil e que o café hoje representa um valor tanto cultural, quanto econômico, quanto social, quanto ambiental, fantástico do estado de Minas. Ali tem até uma foto bem sugestiva de um campo de futebol perto de uma lavoura de café. Eu acho que deve ser as duas maiores paixões do mineiro. Então, falar do café em Minas, eu vou começar falando em números. O que o café representa hoje para o estado de Minas? O que representa para o governo de Minas? Bom, no ano de 2010, ali estão as exportações do agronegócio mineiro. Foram exportados 7,6 bilhões de dólares de produtos agropecuários para os diferentes mercados mundiais. Desses produtos, praticamente 54% só o café representou. Para vocês terem uma ideia, quando se junta toda a cadeia do agronegócio de Minas, leite, açúcar, todos os setores agropecuários, o café representa sozinho mais de 50% de toda a exportação do agronegócio mineiro. E hoje, como que nós estamos hoje, nesse ano? Nesse ano, até o mês de agosto, foram exportados 5,9 bilhões de dólares. O café sozinho, 3,4 bilhões de dólares, o estado exportou em produtos agropecuários. O café hoje é o segundo maior produto do estado, só fica atrás do minério de ferro. Vocês terem uma noção, 3,4 bilhões de dólares foi exportado pelo estado de Minas somente esse ano, nesses primeiros meses. Bom, pensando em toda essa importância que o café representa para o estado, o governo de Minas fez um projeto que se chama estruturador, que se chama Certifica Minas Café. O que é esse projeto? O que ele vem buscar? Ele vem buscar a profissionalização do setor e uma visão futura de mercado de certificação. Porque hoje o mundo começa a pedir produtos certificados. Esse programa, ele tem uma equipe de técnicos exclusivos que só trabalham em certificação. É uma equipe que tem todos os aparatos possíveis em todo o estado que fazem esse trabalho de adequação de propriedades dentro desse projeto de Certifica Minas. E por que surgiram essas certificações? Começaram a surgir porque surgiram alguns problemas com produtos da agricultura. Por exemplo, o mal da vaca louca, nós tivemos a gripe aviária, tivemos contaminações de mamão, tivemos vários tipos de contaminações. E com o atentado do 11 de setembro dos Estados Unidos, há 10 anos atrás, os países começaram a fazer leis, como a lei do bioterrorismo. A Europa lançaram várias leis. Por quê? Qual que é o maior medo desses países grandes consumidores? Não produzem toda a matéria-prima que precisam, então precisam importar toda essa matéria-prima de países produtores. Nesse caso aqui, o Brasil é um grande exportador de matéria-prima para esses países.
E a forma mais fácil e mais simples de uma contaminação em massa é alimento. Só tem uma forma mais fácil de alimento que a água. Fora ela, qualquer alimento pode praticamente dizimar uma população. Então começaram a se surgir, a gente chama códigos de produção. Começou primeiramente na Europa e depois foi se passando para o mundo. E atualmente vem se aumentando cada vez mais. Bom, aqui estão os países que mais compraram café esse ano de Minas Gerais. A Alemanha comprou 24% de toda a exportação mineira. Os Estados Unidos comprou praticamente 20%. A Itália 10%, o Japão 9% e os outros países que são 65%, 28%. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que os grandes importadores, principalmente a Europa, estão exigindo cada vez mais que se tenha códigos que ofereçam tranquilidade na aquisição desses produtos agrícolas. Bom, certificação é a nova exigência do mercado? Isso é muito difícil dizer. É igual nós falamos no mercado de café, é muito difícil de prever. Mas que tem uma grande sinalização para isso tem. Algum tempo atrás, eram pouquíssimas propriedades de café certificadas. Isso que eu falo é no mundo, praticamente. Hoje, se aumenta cada vez mais. Eram pouquíssimos cafés certificados que eram comprados. Hoje se aumenta cada vez mais. Eu acho, isso é uma opinião pessoal, que essa tendência, ela não volta mais. Eu acho que daqui para frente, o mercado vai começar a exigir cada vez mais. E os consumidores cada vez mais conscientes vão começar a buscar esses produtos diferenciados. Bom, hoje todos os consumidores, quando estão querendo comprar um café, principalmente de primeiro mundo, essas são algumas perguntas que eles fazem. Onde esse café foi produzido? Eles querem saber quem produziu e como foi produzido. Hoje é cada vez mais compradores americanos, japoneses virem ao Brasil e visitar propriedades. E logo, eles querem saber se além da certificação, tudo que está sendo empregado ali é real, é claro, e se ele tem aquela tranquilidade de estar adquirindo aqueles produtos. E ali tem uma brincadeira, só bebo café de boa qualidade e certificado. Bom, e como que esse programa está estruturado? Esse programa é uma estrutura, primeiramente, da Secretaria de Agricultura, que é o grande gestor do programa. Então, é a Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, com o operacional da Emater e o INMA. E quais são os pontos fundamentais trabalhados dentro do programa? Primeiro, segurança alimentar. Garantir que esses produtos, quando cheguem lá fora, ou mesmo dentro do mercado interno, não causem mal à saúde. O segundo é rastreamento, saber tudo que foi feito dentro da cadeia. A pessoa que adquire uma xícara de café consegue voltar e saber tudo que foi aplicado nesse café, e bem como quem produziu, quem aplicou tal produto, se teve treinamento para aplicação daquele produto. Responsabilidade social. Se médios e grandes proprietários ou quem de devido tenha que registrar funcionário, tenha que colocar lá banheiros para ser utilizado, principalmente na colheita, tem que ter essa responsabilidade. E ambiental. Hoje o programa, ele preza muito para um lado ambiental. São coisas muito tranquilas de serem feitas que têm grande impacto. Como, por exemplo, nós podemos citar aí caixas de contenção nas lavouras, proteção de nascentes, recomposição de matas em áreas de recarga, ou mesmo o trabalho. Por exemplo, a gente tem muito café em topo de morro, um trabalho de manter mais a vegetação das entrelinhas, para facilitar a infiltração de água. Isso tudo prevendo o quê? Que a certificação do Estado preserva pela água. E a água é um bem muito importante. E as boas práticas agrícolas. Fazer tudo certo, no tempo certo, da maneira correta, conforme foi prescrito, com muita tranquilidade. Então é isso que nós vamos trabalhando dentro do processo de certificação. Bom, e aí está a estrutura do programa. Toda a adequação das propriedades é feita pela Emater. Hoje nós estamos com 37 técnicos de campo que só trabalham com certificação. E qual que é a vantagem disso? Que o produtor recebe assistência técnica direta, de qualidade e gratuita. Isso não custa nada para o produtor. Isso
isso veio fazer o quê? Veio começar a viabilizar certificação, que até há 4, 5 anos atrás era muito difícil para um agricultor familiar, por exemplo, conseguir fazer isso. Então, essa animação das propriedades, ela recebe as visitas dos técnicos que dão, além da consultoria para adequar a propriedade, dão uma assistência técnica e trabalham com esses produtores de forma efetiva. E o mais importante, de forma gratuita. Não se paga nada por isso. Depois, nós temos uma auditoria que é chamada de auditoria interna. O processo da EMATER sai, depois da propriedade pronta, e vem o IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, auditar essa propriedade. Com total isenção, sem conhecer o produtor, chega lá, faz todas as visitas, comprova tudo que foi feito na propriedade, quando ela é indicada para a auditoria, confirma se aquela propriedade está pronta ou não. Ela estando pronta, ela vai e aí recebe aí uma outra auditoria, que é de uma acreditadora, que tem um know-how internacional, que é a Imoconta. Inclusive, nosso amigo Maurício está ali, assistindo a palestra, que é um grande parceiro nosso. Que é o quê? Que é uma acreditação também terceirizada. Dessa maneira, nós achamos que essa é a melhor forma possível de se tratar uma certificação. Por quê? É uma certificação pública, sem conflito de interesse, com vários órgãos envolvidos, nenhum tem link direto com o outro, são totalmente, trabalhando de forma de parceria, mas são totalmente isentos. Isso faz com que o processo tenha credibilidade. Bom, e ali estão os municípios hoje que fazem parte do programa. São 214 municípios. Eles estão aqui no Cerrado, no sul de Minas, na Zona da Mata e nas Chapadas. Então hoje nós abrangemos as 4 regiões produtoras do estado. E esses 214 municípios, quando se começou o processo em 2007, 2008, eram apenas 40. A procura tem aumentado cada dia mais, e o produtor começa a perceber a importância do processo de certificação. Bom, e ali está o resultado. Em 2008, nós conseguimos certificar 383 propriedades. Em 2009, 1.024. O ano passado, 1.230. E esse ano acreditamos que vamos certificar 1.500 propriedades. Isso, gente, em termos de processo individual de certificação, é a maior certificação do Brasil, não tenho dúvida, e do mundo. Tá? E aqui no Cerrado, quantas propriedades nós temos? Hoje no Cerrado nós temos 182 propriedades certificadas naquele universo de 1.230. Em torno de 10 a 15% estão no Cerrado. Bom, como havia falado, a assistência técnica é toda da EMATER. Às vezes algumas propriedades têm outras pessoas que dão assistência técnica, mas a adequação da propriedade necessariamente tem que passar pela EMATER. Então a assistência técnica vai em loco, trabalha com o produtor, analisa todas as dificuldades do produtor, as alternativas de contorno dessas dificuldades, e a partir desse momento nós vamos trabalhando para que todos os produtores consigam chegar ao final do processo e se certificar. Aí está a responsabilidade social, né? Ter um lugar adequado para se alimentar, ter um lugar adequado para ir no banheiro, principalmente a gente vê isso muito na colheita para as mulheres, né? É uma coisa complicada. Às vezes a mulher fala, olha para mim que eu vou correr ali. Então isso é uma coisa que é um pouco chata. Então algumas coisas têm que ser feitas, os refeitórios, os banheiros. Quando o agricultor é familiar, a gente admite que seja na própria casa, desde que tenha proximidade com a lavoura. Então não tem nada de difícil, nada de complicado, apenas ir se organizando e se adequando até o limite de conseguir esse certificado. Qualidade, comercialização e rastreamento. Foi falado aqui na palestra anterior o seguinte: certificação, gente, ela tem que estar alinhada com qualidade. Não adianta a gente ter um produto certificado de má qualidade. Então temos que trabalhar o processo de qualidade, melhorar. E como que a gente melhora? Claro que existem vários fatores que não são do produtor, como clima, como chuva, mas nós temos que ser o melhor possível naquilo que nos compete, tá certo? Independente do tamanho da propriedade, nós temos que ser o mais profissionais possíveis naquele momento. Cada dia a gente tem que acordar e falar assim, hoje eu vou dar o melhor de mim dentro da minha propriedade. Então, a partir do momento que você tem a qualidade, você tem um produto diferenciado e agrega a ele uma certificação, você começa a abrir mercado, tá certo? Dentro dessa qualidade, nós fazíamos também uma ação dentro do programa que era um concurso de qualidade estadual.
todo produtor que quiser mande as amostras vai ter um retorno. O que deu problema, se deu problema aquela amostra, o que deu problema, o que ele pode melhorar. Além disso, todo produtor que está no processo de certificação, se quiser, a partir do momento que ele está no processo, ele pega as suas amostras, envia essas amostras para a gente. As amostras são provadas pela SCAR e nós devolvemos o resultado, sem conhecê-lo, sem saber nada da vida dele. Então ele recebe essas amostras de volta com um laudo oficial de classificação dessas amostras dele. Sem custo, viu, gente? Tudo que eu estou falando aqui não tem custo. Responsabilidade ambiental. É aquilo que nós estávamos falando. Tomar cuidado com os cursos d'água, principalmente quem faz CD. Tomar cuidado com as nascentes. São cuidados básicos, mas que fazem uma grande diferença no final do processo. E esses cuidados são muito vistos para quem compra esse café. Bom, essa lâmina aqui eu gosto muito, porque é para a gente discutir um pouquinho os benefícios da certificação. A gente pode ter benefício, que isso é sempre assim, muito bem visto pelo produtor, na comercialização. Por quê? Você pode ter um diferencial de preço, você pode ter acesso ao mercado e algumas vendas adicionais. Isso aqui, gente, tem uma alta visibilidade. Né? Às vezes eu e os colegas ficam conversando, porque o preço do café, ele está na televisão, ele está no jornal, ele está na conversa do botequim. E é o seguinte, o produtor, se eu estiver mentindo, vocês podem me falar, quando ele vende por R$5, ele conta para todo mundo. Eu vendi meu café por R$5 a mais, fulano ali é certificado, não vendeu dele a R$5 a mais. Da mesma forma, se ele vende esse caminho, ele reclama. Tá certo? Então, a venda, ela tem um apelo muito grande, porque ela é altamente visível. E a produção, que nós vamos falar dos ganhos dentro da produção, ela é um ganho praticamente invisível. Ele vai melhorando o sistema, vai melhorando os controles, é uma coisa que ele vai acostumando no dia a dia e fica meio que embutido ali, e ele fica muito mais visualizando a venda. Quais são os ganhos na produção? Nós temos ganhos não monetários, que são o quê? São os ganhos ambientais, por exemplo, na propriedade. São os ajustes que ele vai fazendo, que ele vai se adequando à medida do seu possível. Nós temos os ganhos, por exemplo, sociais, que ele vai ajustando, tratando melhor seus funcionários, tratando melhor seus parceiros, e aí ele começa a ter uma motivação desse funcionário ou desse parceiro, que cada dia ele trabalha melhor, rende mais e muito mais feliz. Eu brinco muito, o funcionário que não está feliz, ele rende a metade do que ele poderia render. Bom, e agora nós vamos para os organizacionais. Esse para mim é um grande ganho. Por quê? Porque ele não é monetário, mas ele começa a ver tudo que tem na propriedade dele e como que ele vai ver aquilo. É como se ele estivesse olhando a propriedade de cima. Como se ele estivesse olhando o que eu posso movimentar aqui, como é que eu posso organizar, por exemplo, a minha estrutura de maquinário, como é que eu posso estruturar, aonde ficam minhas ferramentas, aonde fica guardado isso. Então ele começa a se organizar de uma maneira que ele começa a ter controle de tudo que acontece dentro da propriedade dele. E os monetários? Você tem ganhos aí na redução de perdas, tá certo? Por exemplo, regulando o maquinário de aplicação de adubo. Você tem, por exemplo, ali, como redução de perdas, uma recomendação técnica adequada, diminuindo 20%, talvez, numa aplicação de um foliar. Então você tem várias reduções de perdas. Por quê? Porque você tem os controles. Você começa a analisar tudo o que acontece na propriedade. Dessa forma, você faz o quê? Você maximiza o lucro. E você, a partir disso, tem uma redução de custo e você pode ter uma gestão compartilhada. É muito natural, a gente vê isso muito no processo, principalmente na agricultura familiar. Quando começa a trabalhar o processo de certificação, os filhos serem envolvidos. E os filhos realmente precisam ser envolvidos, porque é um negócio dele. Ele vai ser o patrão dele daqui a poucos anos. E esse processo, gente, é muito educativo. Nós temos que começar a prezar por ele. É um processo que só demanda esforço e compromisso. Até aí não demanda nada, não demanda dinheiro, vocês estão recebendo isso. Porque nossa intenção quanto governo é só ajudar. Né? Nós não temos interesse nenhum, conflito de interesse nenhum. Bom,
E a certificação versus gestão da propriedade? É igual aquilo que eu estava falando. A venda, ela tem alta visibilidade e o custo de produção é invisível. Ninguém gosta de falar que ele derrama em determinada parte e corrigir. E fazer custo de produção, gente, não é fácil. Alguém que sabe o custo de produção do seu café, levanta a mão aí, por favor. Um produtor dessa plateia toda? Tem mais ninguém que faz custo de produção aqui, gente? 2. Então, gente, não me interessa por quanto que eu vendo meu produto. Porque se eu vender a 5 a mais ou a 5 a menos, talvez ela nem vai mudar minha vida. Mas se eu economizar 20, 25 no meu custo de produção, ele faz muito mais diferença que a visibilidade da venda. Vocês concordam com isso? Então o que acontece? O meu custo é invisível. Se eu não fizer, eu não sei se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro. Não tem essa conversa. Então nós temos que começar a trabalhar isso. Isso é uma mudança normal e é uma mudança cultural. E é difícil a gente mudar. Se a gente sair da sala agora, tomou um café, voltou, eu aposto que 90% das pessoas sentaram no mesmo lugar que estavam. Porque o ser humano é assim. Mas nós temos que começar a trabalhar isso. Então existe essa ideia equivocada de custo e retorno. Então a partir disso nós temos que começar a ver o que é bom para a gente. Por quê? Porque essa certificação não traz melhoria dentro da propriedade, não tem por que ela existir. Se todo esse esforço, toda essa equipe, todo esse dinheiro investido, tudo que nós fazemos não está valendo a pena para o nosso público, que é o produtor, não tem por que ela existir. Tá certo? Outro dia eu estava numa reunião com alguns produtores e aí o produtor fez o seguinte questionamento. A gente conversando no bate-papo. Eu certifiquei. Vendi o meu café a 415. O meu vizinho que não certificou vendeu a 400. Vendeu a 430. Ele está ganhando mais dinheiro do que eu. Você sabe quanto custa o seu café? Sei. E o seu vizinho sabe? Não. Então como é que ele está ganhando mais dinheiro que você? O que importa lá no final é lucro. A gente brinca muito, produzir café é muito bom, e é um vício, ninguém para, é igual leite, todo mundo que gosta de leite dificilmente larga, mas a gente tem que produzir com profissionalismo, porque senão, a gente conversa com alguns produtores, se eu fizer custo eu desanimo, quando o café estava 260, 270, mas se você não fizer, você não vai ter como melhorar, você não vai saber aonde está o seu problema. Produzir café é bom demais, mas sem ganhar dinheiro não dá, não tem jeito. Bom, e aqui estão as vendas, no mundo de cafés certificados em função de cafés não certificados. Ali no final dá para ver que praticamente 92% dos cafés vendidos do mundo não estão certificados e apenas 9% são certificados. Isso aqui é muito interessante quando você compara as grandes torrefadoras do mundo. As outras somam 20%. Significa o quê? Que as pequenas torrefadoras compram muito café certificado, porque atinge determinado público, que é um nicho de mercado que se torna cada vez mais exigente. Uma coisa interessante, se você pegar a evolução de consumo de café certificado de 2003 até 2010, é uma evolução fantástica. Em 2003, acho que a gente, se eu não me engano, nós vendíamos 2% de café certificado no mundo. Em poucos anos nós demos um salto para 8%. E com detalhe, as produtividades aumentaram. Então quer dizer, nós estamos vendendo muito mais café certificados. E isso se torna uma tendência muito grande. Nós, quanto governo, quanto Certifica Minas, nós trabalhamos bastante e temos feito muitas e muitas parcerias. Uma parceria que está sendo estudada, está sendo trabalhada. Nós estamos abertos a fazer parceria com todo mundo. É uma parceria com a UTS. E ontem nós fizemos uma parceria com o pessoal do Café do Cerrado. Nós sentamos segunda-feira, ontem nós ficamos a tarde inteira vendo como nós vamos fundamentar essa parceria. Mas o fato é o seguinte: a nossa intenção é somente ajudar vocês no processo produtivo. E aqui está a nossa parceria de ontem firmada com o Café do Cerrado. Nós vamos estar fazendo um trabalho muito forte com o Café do Cerrado. Nós temos conversado bastante da estrutura do Café do Cerrado, o que nós podemos juntar forças. Temos conversado com outras pessoas que trabalham nos processos produtivos,
E o que acontece? Nós temos que convergir, nós temos que unir, independentemente de onde venham as certificações, o pessoal das cooperativas, as redes, nós temos que unir em face da cafeicultura. Nós estamos tudo num barco. Se afundar alguém, afunda todo mundo. Então nós temos que começar a trabalhar isso. Nós temos que ver que nosso vizinho é nosso parceiro, não é o nosso concorrente. Porque se nós somos fortes para o Brasil, cada vez nós vamos ficar mais fortes. E principalmente quanto Minas. Nós produzimos de 50 a 55 do café do Brasil. Se a gente for considerar só a arábica, 70%, 75% somos nós que produzimos. Se nós fôssemos um país, seríamos o segundo maior produtor do mundo, praticamente. E algumas épocas seríamos o primeiro. Então a nossa força quanto Minas, nós precisamos convergir esforços e trabalhar juntos. Bom, e aqui, gente, vem algumas frasezinhas que a gente apresenta nas frases. Preste atenção nas pequenas despesas. Um pequeno vazamento afunda um grande navio. Mais do que isso, é melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma do que ter uma oportunidade e não estar preparado. Ali é uma frase do Franklin e depois do Young Jr., que eu acredito que nós temos que nos preparar para a agricultura do século XXI. Mais do que isso, temos que preparar nossos filhos, nossos netos, temos que melhorar as lavouras, temos que melhorar a produtividade, temos que melhorar tudo, todos os dias. Todo dia nós temos que acordar para hoje, nós temos que ser um pouquinho melhor do que ontem. Hoje eu tenho que melhorar alguma coisa. Tá certo, gente? Bom, a minha palestra era um pouco rápida, era só mesmo para deixar uma mensagem. Nós estamos aí para trabalhar junto com vocês. Queria mais uma vez agradecer pela oportunidade. Obrigado. Muito bem, chegamos então ao final dos nossos trabalhos nesta manhã. Agradecemos a todos pela presença. Agora tem um intervalo de almoço e, em nome da CAP, nós pedimos encarecidamente, por gentileza, que estejam aqui pontualmente antes das 14 horas, uns 5 minutos antes, porque nós queremos começar a rodada de negócios exatamente às 14 horas. Nós agradecemos antecipadamente pela compreensão e atenção de todos. Tenham um bom apetite e até logo mais. Avisando que dentro aqui do recinto, no espaço cultural, tem restaurantes que estão servindo o almoço.